Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para mim, muito especial para a Getax. A gente está lançando aqui o G-Talks, o podcast da Getax. A ideia é semanalmente a gente trazer profissionais de diversas áreas para estar discutindo sobre temas extremamente relevantes para você, contador, aplicar no seu dia a dia do seu escritório de contabilidade. O objetivo principal desse canal é a gente trazer temas que você consiga aplicar na prática, né? Então, ao final de cada episódio, se você conseguir ter pelo menos uma ideia da qual você consiga aplicar no seu dia a dia, a gente já está satisfeito por aqui. Eu sou o Gustavo, CEO da Getax, e a Getax ajuda diversos escritórios de contabilidade a automatizarem a sua rotina fiscal de ponta a ponta, desde a busca das notas fiscais até a geração dos impostos, né? Então, a gente consegue, além de gerar produtividade com a automação, a gente melhora a segurança, né? Traz mais previsibilidade para o seu fechamento. Tá? Então, se você ainda não conhece a Getax, a gente vai deixar um convite aqui na descrição desse vídeo. E se você está assistindo esse podcast no YouTube e ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. E se você está ouvindo nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Hoje a gente vai contar um pouquinho aqui da história da Getax, como tudo surgiu, como foi o começo da Getax, né? E ninguém melhor para a gente trazer aqui como convidado desse primeiro episódio, meu irmão André, que não só acompanhou o início da jornada ali na Getax, como também participou disso comigo, né? Então, André, queria que você se apresentasse aí para o público, para a gente começar esse bate-papo aí. É um prazer, Gustavo, Gu, meu irmão. Sinto, assim, muito orgulho mesmo de ter feito parte da Getax, essa bela empresa aí que nós construímos. E falando um pouco sobre mim, hoje eu trabalho na Contijet. Eu sou formado em contabilidade, atualmente também estou estudando direito, em breve serei advogado. Falar um pouco sobre a minha experiência profissional, né? Então, eu trabalhei na Contijet de 2000 a 2005, depois eu fui para o mercado. Então, eu trabalhei na Deloitte, em consultoria. Foi uma época, assim, de grande aprendizado. Então, aprendi a gerar times, a gerenciar times, a gerir projetos. Depois dessa passagem pela consultoria, eu atuei em grandes empresas. Trabalhei em área de controladoria, contabilidade, área financeira. Fui CFO também. Foi quando, em 2016, né, eu voltei para a Contijet. Então tá aí um pouquinho da apresentação aí de quem eu sou. Legal. Então, assim, pessoal, para quem não sabia, né, não conhecia o André é meu irmão mesmo, né? Somos filhos do mesmo pai e mesma mãe. Não é meu irmão de ser meu brother, não, é irmão mesmo, de ser meu amigo, né? E assim, André, muita gente não conhece a história da Getax, né? A Getax cresceu muito nos últimos anos, né? E muitas pessoas não sabem que a Getax surgiu dentro de um escritório de contabilidade. Então, para a gente começar aqui o bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi isso, né? Como foi esse início da Getax, como que era a rotina antes da Getax, como ficou depois, só para a gente dar o pontapé inicial aqui na conversa. Perfeito. Eu vou contar aqui o que eu lembro um pouquinho antes, né? Quando eu trabalhava numa empresa em 2016 e aí tava uma crise no setor, então eu resolvi sair dessa empresa. Foi quando você e o pai estavam na Contijet, vocês já tinham um plano de negócio traçado e vocês me convidaram a fazer parte desse projeto e eu voltei para a Contijet na ocasião. E aí eu lembro que no começo a gente chegou, quando eu vim, acho que foi uma empolgação a mais para vocês. Assim, a gente fez um plano estratégico de crescimento. Eu já vi você comentando em outros podcasts também que o nosso forte na época era o Google AdWords na época, né? Sim. E a gente investia muito dinheiro, era um mar azul. As empresas de contabilidade na época sequer tinham uma área comercial, né? Então, quando a gente liderava esse projeto, a gente fez um plano estratégico de crescimento da Contijet. E você crescer envolve uma série de coisas.
estruturar processos, contratar pessoas. E a gente estava ali, nessa, eu estava muito empolgado, estava dando tudo certo, o escritório estava crescendo. E aí, acho que assim, eu já trabalhei com muita gente, né, nessa vida. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, de trabalhar com você, eu já disse isso pra você, você foi uma dos maiores profissionais com que eu já tive o prazer de trabalhar. E uma das suas maiores virtudes é ter novas ideias, né? Então, como eu vim do mercado tradicional, hoje assim, a gente mudou muito os conceitos, né? São os conceitos de startup. Que uma empresa de startup não é só uma empresa de tecnologia, é uma empresa que tem vários projetos, que testa rápido e que volta, e que tem uma cultura diferente e que usa a tecnologia como meio e não como fim. Mas na época eu vinha do mercado tradicional, então na minha cabeça a gente definiu um plano estratégico para a Contingente e vamos seguir, né? Mas você não, todo dia ali sempre provocando e trazendo ideias novas. E foi nessa que eu lembro que na época eu cuidava do departamento contábil, você cuidava do departamento fiscal. E você, como veio do mercado de tecnologia também, você desenvolveu um produto. E era a maior dor da época do contador, né? Que era buscar notas de serviço na Prefeitura de São Paulo. Sim. E, assim, era terrível. Porque no dia 1º, chegava de manhã no escritório, site congestionado, não conseguia baixar as notas. O prazo do ISS sempre foi curto, né? Sim. E aí você desenvolveu essa ferramenta. Eu não sei se eu tô indo rápido demais. Não. Quer interromper aí? Não, imagina, é isso. E aí você desenvolveu esse produto, né? Fazer um paralelo aqui também, mandar um grande abraço pro nosso primo Jurandir, né? Então, que é o Júnior, né? Sim. Ele é nosso primo também de sangue. E assim, eu lembro que nas reuniões familiares, você e ele sempre conversavam de montar um negócio. E, pra ser sincero, assim, eu nunca levei muito a sério. Eu achava que era só mesmo um sonho, uma conversa ali de final de semana de família, né? E eu imagino que eu não participei de todas as conversas que vocês tiveram, então eu imagino que você sempre, quando tinha uma ideia de desenvolver alguma coisa, que era uma dor para resolver um problema do nosso escritório, você compartilhava com ele. Sim. Né? E até imagino que ele ajudou, né, nos primeiros códigos, Sim. a desenvolver essa captura de notas. Lembrar também que, assim, num primeiro momento eu fui bastante resistente, né? Foi um lapso, né? Não fui muito resistente não, mas assim, porque eu sempre tive muita clareza no futuro, né? Eu sabia que a gente ia muito longe com o escritório. Uhum. E criar um novo negócio naquele momento, sabe? Talvez ia desvirtuar, pelo menos o plano que eu tracei na minha cabeça, né? Então a gente conversou bastante, mas enfim, você conseguiu me convencer ali naquele momento de que desenvolver aquele produto e assim, você tinha muito claro que esse desenvolvimento não ia só servir para o escritório, ele ia servir também para as empresas. Então você conseguiu ali me convencer, eu fiquei convencido e falei, vamos lá, vamos testar, vamos ver o que dá. Eu lembro que em uma das vezes que a gente estava conversando sobre esse produto, né? Até eu, você, para quem não sabe, o nosso pai, ele é contador, para quem é de São Paulo aqui, frequenta Sescom, Sindiconte, muito provavelmente já ouviu falar dele, é o João Antunes. Ele fala muito que ele é o João Antunes de Xique-Xique, né? Então, provavelmente muita gente vai conhecer ele. Então a gente estava conversando quando a gente estava pensando em desenvolver isso, eu lembro que vocês comentaram o seguinte, né? E assim, natural, porque era algo muito novo pra gente, até pra mim, né? Eu mesmo vindo da área de tecnologia, eu nunca tinha empreendido assim na área mesmo. A gente falou, pô, se isso aí não existisse, alguém já teria feito, né? Provavelmente alguma ferramenta já tem isso desenvolvido. A gente só não conhece essa ferramenta. Então, eu lembro que isso era uma coisa que a gente conversava bastante, né? Só que, cara, eu pesquisei bastante e realmente não, a gente não encontrou. A gente não encontrou no mercado essa solução. E, assim, só para contextualizar também, quem tá
pro público que está acompanhando aqui, isso foi em 2016, né? Então, 2016. muito diferente de como é hoje, o mercado contábil era outro mercado, né? Então, nessa época, a gente lembra bem que era pouquíssimos escritórios que tinham um site, né? A gente, você comentou aí que a gente estava com um planejamento estratégico lá na Contijet, né? E, cara, a gente estava surfando um oceano azul, como você disse, porque a gente tinha um site bem estruturado já na época, né? A gente fazia anúncio no Google, que na época era o AdWords, né? Hoje é o Ads. Então, se os escritórios de contabilidade não tinham site, né, praticamente não existiam plataformas para o mercado contábil, né? Se fosse para eu chutar aqui, eu diria que tinha dois sistemas ali, além dos RPs, se tinha dois sistemas para você contratar, nessa época era muito. E a Getax, eu lembro que surgiu, depois da Getax ali vieram várias outras ferramentas, ali foi o início, né, desse boom de ferramentas dentro do escritório. Então, acho que isso é uma coisa bem legal do público saber que a Getax surgiu dentro de uma contabilidade, né? Dentro dessa dor que inicialmente era a busca das notas de serviço, né? E aí, falando desse pontapé inicial, né? Depois que a gente fez o produto, que a gente colocou na operação e viu que realmente funcionava, né? Você lembra quais foram... Quando a gente decidiu que isso seria um negócio, né? Falou, cara, isso aqui não é uma necessidade só da Contijet. A gente tinha um bom relacionamento com outros escritórios, né? Conversando ali nos grupos, a gente percebeu que outros contadores também tinham essa mesma demanda. E aí a gente decidiu, enfim, fazer o spin-off ali da Getax, né? Tornar uma empresa independente. Você lembra quais foram os principais desafios nossos ali naquela época? Olha, até um pouco antes disso, quando a gente entendeu que a solução resolvia um problema nosso, a gente começou a falar com os amigos parceiros contadores para que testassem a solução. Sim. E que firmasse ainda mais a tese. Então, comentar aqui, mandar um grande abraço pro Aleixo, que foi um dos primeiros clientes Sim. que testou e validou a Getax. Alexandre. O Alexandre da WP, um grande abraço para ele também. Então, assim, essas coisas na época deixaram muito claro para a gente que, assim, fazia muito sentido o produto e que poderia ser, né, uma segunda empresa. E aí os desafios foram, né? Você montar um planejamento estratégico para uma outra empresa, né? Uma que já estava crescendo bastante e a outra que era embrionária, duvidosa, posso dizer assim também, né? Mas que ia demandar muito esforço de trabalho e de investimento. Então, assim, com certeza o nosso maior desafio foi vendas, né? Porque o produto era bom e a gente conseguia vender bastante. Bastante não, né? A gente conseguia vender, mas assim, o mercado era tão grande e era tão mar azul que assim, a gente vendia e achava que era muito, né? Mas olhar para os números de hoje, né? Entendeu? Então, obviamente a gente tinha uma limitação financeira também na época, né? E aí vou voltar nesse tema, né? Foi o início das startups, né? O início não, talvez foi tava quase chegando no meio ali, né? E era tudo muito novo pra gente. Sim. Por exemplo, se a gente já tivesse acesso ao mercado de capital, se a gente tivesse feito uma captação na época, isso ia acelerar bastante o crescimento, né? Mas assim, foram coisas que a gente foi aprendendo também, né, durante a jornada. Então, o que eu me lembro, mais ou menos, os desafios foram esses. Sim. E tocar duas empresas ao mesmo tempo, né? Foi um baita desafio também. É até interessante você falar isso, depois eu vou comentar em relação a tocar dois negócios ao mesmo tempo, mas só complementando, eu lembro que a gente entendia que tinha um potencial muito grande a Getax ali, depois que a gente começou a fazer as primeiras vendas, né? A gente viu, pô, isso aqui é um negócio que tem muito potencial, e perto do potencial que a gente enxergava, os números de vendas, né, não eram compatíveis com o potencial que aquilo ali tinha, acho que no começo. Acho que essa é como eu via isso, né? E um negócio no começo realmente é muito difícil, né?
É o que você disse, a gente tinha muita limitação de pessoas, de recursos para investir, seja em anúncios, seja em marketing de modo geral. E toda tocar um negócio de tecnologia era algo novo, né? E muitas vezes ele não é tão similar como tocar um negócio de contabilidade, né? Então, eu lembro que isso aqui realmente foi um baita desafio pra gente. E aí, a gente ficou ali tocando... Você lembra mais ou menos quanto tempo a gente ficou navegando entre uma empresa e a outra, até a gente separar bem as gestões das duas empresas? Sim, eu lembro. A divisão, o spin-off completo, inclusive de corpo físico, ele aconteceu em 2020. 2020. Então a gente ficou aí aproximadamente 4 anos, entre 2016 e 2020, andando com os dois negócios juntos e a administração juntas, porque a gente combinava, né, a administração das duas empresas. E falar um pouco das barreiras assim também, a gente tinha uma barreira de entrada nas contabilidades que não investiam em tecnologia na época. Sim. E também a educação também do contador e do empresário em geral em usar tecnologia, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tinha uma solução de buscar notas de serviço. E você sempre tem aquela limitação de venda, onde fala, mas ele só busca serviço. Ele não busca comércio. Ele não faz isso. Ele não faz aquilo. E aí vou trazer aqui uma frase do Júnior, nosso primo, né? Que a tecnologia traz novos problemas, né? Sim. Que o contador não tinha antes. Então, assim, esse problema que eu tô mencionando, ele tem até hoje. Toda vez que se apresenta uma solução, né? Sim. Fala, mas não faz aquilo, não faz isso, não faz isso. Realmente não. O produto, ele serve para resolver, né, um problema. Sim. A gente é que vai criando mais. Então, assim, na época isso era muito maior, não era muito maior. Então, assim, foi uma grande dificuldade mesmo quebrar essa barreira. O Getax no início era uma tela, um formulário, basicamente, onde você... Aliás, tinham 2 formulários. Um formulário de cadastro de cliente e um formulário onde você agendava o dia para buscar as notas, né? Então, realmente... Eu lembro de uma coisa interessante também, que aí, de novo, né? A capacidade que você tem de trazer coisas novas. Eu lembro que a gente já estava um pouco maduro na captura de notas. Foi a época que a gente buscava serviço. Depois, quando a gente apresentava isso para as contabilidades, ele falava, mas você não traz comércio. Aí a gente falou, bom, vamos desenvolver isso para resolver esse problema. Aí você falou assim, bom, se eu já tenho as notas, por que não calcular os impostos? Uhum. Por que não fazer a retenção? E na época não tinha empresas que calculavam DAS. Não tinha, isso era muito novo. Só os RPs, né? Só os RPs faziam. Então, assim, isso foi um grande feito da Getax também, né? De poder ter essas duas soluções de retenções de notas, de auditoria das retenções das notas e de cálculo do DAS. Sim. Pegando esse gancho aqui do spin-off completo que você comentou, né? Eu realmente não lembrava quando que a gente tinha separado. E assim, o produto Getax a gente começou a desenvolver em 2016, mas a gente começou a vender isso para o mercado já era 2017. O nosso CNPJ é de 26 de abril de 2017. Que foi quando a gente precisou emitir a primeira nota fiscal. Exato. Quando a gente emitiu a primeira nota fiscal para Aleixo Contabilidade, né? João Aleixo. Na verdade... Pro Alexandre da WP. Isso é uma coisa legal da gente comentar. O primeiro cliente foi o Aleixo. Real é o Aleixo. É o João Aleixo, da Aleixo Contabilidade. Só que na hora de emitir... E o segundo é o AWP. Exato. Do Alexandre. Só que na hora de emitir a nota, a gente só tinha esses 2 clientes. Foram os 2 clientes que a gente fechou no primeiro mês. Na hora de emitir a nota fiscal, a gente acabou emitindo a nota da AWP primeiro. Exato. Então, a nota número 1 da Getax é da WP Contábil, Alexandre, gente boa demais, palmeirense. E foi quando a gente precisou abrir o CNPJ, abril de 2017. E a gente só foi, de fato, a Getax só saiu mesmo, só ficou uma empresa independente 100% em 2020. Você acha que se a gente tivesse feito essa separação antes, de forma mais estruturada, de falar, cara, vamos realmente dedicar No caso, eu fiquei mais focado na Getax e você na Contijet. Mas independente disso, se a gente tivesse feito isso antes,
Você acha que a gente teria conseguido crescer mais rápido? Como que você vê isso hoje, né? Eu sei que hoje é muito fácil, né, olhar para trás, mas eu falo isso porque com certeza do público que está assistindo a gente, né, todo dia surge uma ferramenta nova hoje, ainda mais agora com IA, a coisa está muito mais acelerada, né? Então, de repente, tem alguma iniciativa, alguma empresa de BPO financeiro que algum contador está desenvolvendo internamente e ele tem ali, às vezes é uma empresa familiar, tem muitos contadores que são familiares, né? E muitas vezes eles começam uma iniciativa nova e têm esse receio de se entregar 100% naquela nova iniciativa para tocar esse negócio. Você acha que se a gente tivesse feito isso antes, a gente teria crescido mais rápido, teria sido melhor para a Getax? Eu atribuo a outra coisa. Eu acho que aquele foi um momento onde as duas empresas cresceram muito e ficou insustentável combinar as administrações e estar no mesmo ambiente. Era divertido, era legal, né? Sim. Principalmente pra gente que estava nos dois negócios e ter essa sinergia de troca de experiência ali das duas empresas. Eu acho que foi o momento, mas eu acho que o que fez com que a gente não crescesse mais na época foi a escassez de investimento que teve, você vai lembrar bem, né? Em 2016 até 2017, talvez até 2018 ali, o mercado Selic menor, né? Muito dinheiro de investidores na mesa. Então, assim, você ia na esquina, você conseguia dinheiro para o investimento para sua empresa. Uhum. Então, quando deu esse despertar para a gente, e você lembra, né, que a gente, é o linguajar que se usa, a gente foi bater carteira, né? Sim. E assim, tava bem difícil na época, né? Já tinha passado aquela fase, né? Então eu lembro que a gente falou com muito fundo, a gente falou com muita gente, né, do mercado de capitais, do mercado financeiro. E a gente, talvez também por uma inexperiência, né, por falta de conhecer as pessoas certas, a gente não conseguiu o financiamento naquele período. Eu acho que se a gente tivesse conseguido e a gente pudesse, naquele momento, ampliar o nosso time de desenvolvimento, mas em especial do comercial, certamente a gente teria crescido mais e aí sim o spin-off teria acontecido de forma mais antecipada. E aqui eu lembrei de um outro ponto interessante que assim que a gente fez a separação das empresas, foi em 2020, veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Que potencializou, né? Porque veio a pandemia, basicamente a gente não, todo mundo foi para o home office, né? E aí aqueles escritórios mais tradicionais que tinham uma certa resistência à tecnologia, que era muito mais comum, né? Hoje você vai nos escritórios de contabilidade, é raro um escritório que não tem nenhuma ferramenta além do seu RP contábil, mas na época era o contrário. Os escritórios que investiam em ferramentas era a exceção, né? Na regra geral era ter só o RP. O quanto você acha que a pandemia impulsionou a Getax ali nessa época? A pandemia, ela resolveu aquele problema que eu já disse aqui anteriormente, que é a barreira de entrada no escritório de contabilidade, né? O fato do contador não querer investir, né, em tecnologia. Enfim, ali foi o oposto. Ele era obrigado, né? Ele era obrigado. E aí eu lembro que na época da pandemia a gente já tinha feito spin-off, a gente já estava com um comercial muito mais estruturado. Sim. Né? Mandar um abraço aqui também pro Leandro o Lenhador, e pro Evandro Mestre, né, que foram nossos sócios, que ajudaram bastante, né, no crescimento da Getax. A gente já estava com o comercial estruturado e eu lembro que a gente fez um plano de vendas na época e assim, a pandemia fez com que o resultado realizado fosse muito maior do que a gente tinha projetado, né? Mas muito maior mesmo. No começo da pandemia, todo mundo retraiu o investimento para não saber o que ia acontecer, né? Mas quando teve o segundo lockdown, aí as vendas explodiram. Aí cresceu bastante, a nossa ferramenta estava mais preparada, mais escalável e a empresa cresceu bastante nesse período. Sim. Em decorrência da pandemia. Exclusivamente por conta da pandemia. Aproveitar aqui também e lembrar de fazer uma menção importante, que a gente não pode deixar de fazer também ao Rodrigo, que é o
A gente mencionou todos os sócios Perfeito. aqui. Faltou o Rodrigo, que também agregou muito, né? O Rodrigo, se eu não me engano, ele entrou na Getax em 2019 com a gente, né? Exatamente. 2018. 2018. Final de 2018 para início de 2019. Isso, e assim, agregou muito, né? Transformou completamente ali toda a nossa área de desenvolvimento, né? Profissionalizou muito a partir dali. E aí, me fala uma coisa. Acho que um ponto legal da gente comentar é o seguinte. O quão você acha que a Getax ajudou a Contijet nessa época? Porque eu lembro que a gente falava muito, né? Nas reuniões comerciais da Contijet, a gente mencionava a Getax, né? E a gente acabava se posicionando, né? Como uma autoridade em termos de tecnologia por conta da Getax, né? Fala um pouco disso. Não, ajudou sobre 2 pontos de vista. Primeiro, na produtividade, porque todos os produtos nasciam ali, eram testados ali e a gente usava. Né? Talvez não na sua totalidade, né? Mas as principais funcionalidades a gente sempre usou. Captura de nota, cálculo de dados. Então, na época que a gente cresceu, a gente rodava todos os dados na Getax. Então, esse foi o primeiro ponto que ajudou bastante. O segundo é que nas nossas reuniões comerciais, a gente sempre apontava a tecnologia como um dos pilares do escritório para ajudar na produtividade e o cliente sempre viu isso com bons olhos. E a gente mencionava que uma das empresas mais importantes do segmento contábil foi criado e desenvolvido, né, dentro do escritório. Então ajudava bastante também nesse discurso comercial, ajudava bastante, muito mesmo. E aí outro dado interessante que a gente sempre comenta, né, quando a gente conversa dessa história, é que em pouco tempo depois a Getax já era maior que a Contijet, né? Exatamente. E se eu te perguntar agora lá, em 2017 ali, quando a gente teve os primeiros clientes, você imaginava isso? Não. Não imaginava? Não imaginava. E o que é hoje, né? Dirá o que é hoje. Dirá o que é hoje. Não imaginava. Pois é. Às vezes a gente é isso, né? A gente era algo novo, né? A gente não fazia ideia do potencial que um negócio de tecnologia, né? A gente tinha uma expectativa, mas, cara, eu não imaginava que a gente hoje estaria aqui, por exemplo, da forma como a gente está, né? Então, acho que a Getax, ela tomou uma proporção muito grande, né? Realmente também nunca foi algo que eu, nessa época, vislumbrava. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que foi... o que você acha que a gente errou e o que a gente poderia fazer diferente na história da Getax? Isso para mim é muito claro isso. Eu acho que assim, tem um erro que foi o principal erro na trajetória da Getax, que foi quando a gente quis desenvolver um produto. Esse lance que você falou aí, essa característica que você citou como algo positivo, de eu sempre querer trazer novidade, Sim. Tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, né? Porque eu sempre mesmo quis trazer novidade. Então, às vezes, a gente já tinha um produto muito bom que estava atendendo muito bem os escritórios, mas eu queria trazer algo que não existia na época, né? E aí foi quando eu trouxe a ideia da gente criar um RP contábil em nuvem e, inovar mais uma vez, fazer algo totalmente automatizado que ia assim. E a gente falou alguns nãos, mas parece que a gente falou sim. Exato. Não só eu, falam todos, né? Então, eu acho que esse foi um grande erro na jornada, porque basicamente na época a gente tinha um produto muito bom, que era muito elogiado pelos clientes, e a gente tirou o foco total desse produto. Acho que o erro principal foi esse, não foi nem ter começado a nova iniciativa. Só que, assim, construir um RP contábil aqui no Brasil é um desafio, né? Todo mundo imagina isso. Mas na hora que você vai para a prática, você vê que era muito maior do que o que você imaginava. E precisa de muito investimento, né? Então, a gente alocou
100% dos investimentos nesse projeto. E o produto principal, que era o nosso carro-chefe, que era onde a gente deveria dar atenção, a gente tirou totalmente o foco dele, por muito tempo. Então, eu acho que esse foi o grande erro. A gente deixou de crescer muito nesse período, porque os concorrentes, até então, a gente estava muito à frente. O produto estava muito à frente. E a gente deu tempo para que os concorrentes pudessem se equiparar ao produto que a gente tinha. Por outro lado, por fim, o projeto não foi para frente do RP contábil. A gente chegou a um determinado momento, a gente viu que aquilo ali era um buraco sem fundo. A gente ia ter que investir muito mais do que a gente imaginava inicialmente. Ia demorar muito mais tempo. E mesmo assim, a gente não teria um produto completo. A gente teria que fasear esse produto. E quando a gente foi falar com o mercado, a gente percebeu que o contador não queria esse produto faseado. Ele queria o produto completo. Para ele não faria sentido abandonar o RP que ele tinha para ter um RP que atende parcialmente ele. E ele não queria adicionar um outro RP para rodar parte da carteira e manter o restante no RP que ele já rodava, né? Então a gente viu que, ou eu tenho tudo ou eu não tenho nada. E aí nesse momento, a gente decidiu abortar o projeto. Foi onde a gente lançou o Getax 360, que foi uma nova plataforma dos produtos que a gente já tinha. Então, por um lado, acho que o grande erro foi tirar o foco do produto que, por mais que ele não tinha a melhor das interfaces, né? E com o tempo saíram várias tecnologias novas que a gente não usava nele. Ele funcionava super bem, ele atendia super bem o contador. Ele era muito elogiado, a gente tinha um NPS ótimo nele. E aí, quando a gente fez essa migração para o 360, a gente trouxe as mesmas funcionalidades numa plataforma mais moderna. Então, por outro lado, isso foi uma coisa positiva, né? Uhum. Eu tô lembrando de uma história aqui. Não é que foi um erro, mas foi uma coisa que não deu certo, que teria sido uma diferença muito grande, não só na nossa trajetória, mas um benefício, né, para os contadores, que foi a integração com a Domínio. Sim, também. Nesse momento, 2020, que um pouquinho mais para frente, que a gente ainda não tinha acertado o time de vendas, estava ali bem no início. Quando você não tem um time de vendas, você procura canais de venda que vai dar capilaridade para o negócio sem grande esforço. Né? Tudo bem, com um custo maior, né? E aí a gente tava muito... Quem estava liderando isso, né? Era mais eu, mas estava eu e você, né? Falando com a Thomson Reuters. E estava muito avançado. A gente estava preparado tecnologicamente, né? Para escalar, para dar as notas, né? Para a quantidade de clientes que a Domínio já tinha na época. Hoje, com certeza, muito mais, né? Mas, sim. A gente avançou bastante no projeto, mas depois ele não deu mais certo. Então, que hoje a parceria, né, já existe, né, com a Domínio. Sim. Eu acho que se isso tivesse dado certo também, certamente a Getax já estava muito maior, né, do que está hoje. Com certeza. Você comentou que a gente foi a primeira empresa a fazer o cálculo do DAS. E a gente também foi a primeira empresa a fazer a busca das notas de saída, né? Com o certificado só do cliente, que era algo que até então não existia, né? Então, nessa época, a gente tinha acabado de lançar isso. E isso é interessante para o mercado saber. É uma dor muito grande você ter todas as notas. E assim, se você puder falar isso, né? Foi você que descobriu uma forma, e aí imagino que você tenha ficado noites, semanas, meses ou até anos, sim, trabalhando para, a gente chama de quebrar o código, né? Então, parabéns a você, né? E o mercado se beneficiou muito disso. Os concorrentes também se beneficiaram, né? Que vieram até nós por vários meios para saber desse nosso segredo, né? Até hoje, esse é o principal diferencial da Getax, né? E assim, acho que acho que o grande diferencial da Getax, cara, e eu tive o privilégio de trabalhar nas duas áreas, é porque o fato de eu trabalhava com tecnologia, então conheço da parte técnica, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer do ponto de vista tecnológico. Quando eu fui para a Contijet, eu assumi a área fiscal, e aí eu passei a ter esse contexto da área fiscal, né? Então,
eu consegui unir as duas pontas, né, por bastante tempo. Então, eu fiquei à frente da área fiscal lá por 8 anos, né, na Contijet. Então, eu pude absorver bastante, né, dessa área. Então, se não fosse isso, não teria como a gente ter feito, né? E esses diferenciais só foram possíveis por conta desse contato com as duas áreas, né? E esse sempre foi um grande diferencial da Getax, né? Então, até hoje a gente tem produtos que são exclusivos, né? Ou o contador contrata a Getax ou ele não tem, né? Que não é algo comum de se ver nas empresas de tecnologia, né? De modo geral. Mas é isso. Vamos falar um pouquinho aqui da Contijet agora. Acho que é interessante a gente entrar um pouco também no assunto da Contijet. Conta um pouco do que aconteceu com a Contijet depois. Muito bem. Em 2020, um pouco antes da pandemia, né, quando a gente decidiu fazer o spin-off, você deixou uma herança para nós. Nós, né, criamos uma herança que ficou para mim, no caso, que foram 2 empresas grandes, né? Então você foi cuidar da Getax e lá tinham alguns sócios, né? E a Contijet também já estava bem grande. E assim, eu senti uma sobrecarga naquele momento, né? Frente a tanto projeto que a gente tocava. Foi aí que a gente decidiu fazer uma fusão, né, com a Fisconnect em 2020. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço para os nossos sócios, o Robson, né, e o Rogério, que foram pessoas muito importantes aí na nossa carreira. E aí foi assim, foi uma coisa assim divina. Por quê? A gente fez a fusão em março de 2020. No auge da pandemia. Não, a pandemia começou em abril de 2020. Pré-pandemia, é verdade. Então, assim, isso nos fortaleceu muito. Porque a gente juntou os esforços tecnológicos, que já tinha muita sinergia. Foi por conta disso, né, que a gente também se escolheu, né, para fazer a fusão com eles. A gente fez aquela sinergia normal de fusão de funcionários, de clientes, né? Então, você duplicou a receita, né, e ajustou o custo. Então, assim, a gente passou muito bem pela pandemia. Não só passamos muito bem, como a gente, na Contijet, também cresceu bastante na pandemia, em decorrência da fusão. E assim, a Fisconnect, ela trouxe também para nós muitas coisas que a gente não tinha. A gente era uma empresa familiar, né? E a gente passou a ter mais compliance, mais governança, vamos dizer ali, porque tinham sócios que não eram família, né? Então a gente passou a ter mais governança, isso ajudou bastante também no crescimento, adotar mais processos, criar novas áreas e crescer. E em 2024, frente a desafios que a gente estava tendo de contratação, de mais investimento em tecnologia e de eminência da reforma tributária, a gente também trouxe mais um sócio, né? Então, hoje a gente é parceiro da B-Hub. Mandar um abraço aqui também para o Jorge Vargas, um grande parceiro nosso. Então, desde 2024, a gente está no ecossistema da B-Hub, onde eles atendem eles fazem todo o escopo de processamento, né? E a gente da Contijet atua exclusivamente numa parte comercial e relacional com os clientes. E estamos muito bem na parceria, já estamos há 2 anos, está dando muito bem, está com muito sucesso. A B-Hub, inclusive, que é a maior cliente da Getax hoje, né? Jorge, parceiraço nosso. Então, é bem interessante isso. E aí, você comentou isso da Contijet. Voltando a falar da Getax, a gente cresceu bastante. E quando chegou ali no ano de 2023, a Getax foi vendida também, né? A gente vendeu a Getax para Vela, né? Uma empresa do grupo CSI. E conta um pouco de como foi essa experiência para você também. Vamos lá, foi uma experiência boa, né?
Eu que assim, que sou do mercado financeiro, né? Sempre acompanhei isso de longe. Então, você passar por um deal, assim, foi bem legal. Eu já trabalhei com consultoria fazendo as diligências, né? Então, na época ali, eu estava sendo diligenciado, né? Então, é uma experiência legal. Você discutir contratos. Mas, assim, na época também, em função até do 360 que você mencionou, a gente decidiu. É um dos erros dos empreendedores e a gente cometeu bastante, né? A gente já passou por muita coisa. Sim, A gente contratou empréstimos, né? sim. Com garantias nossas. E a gente sabe o quanto foi, né? O quanto foi doloroso. Então, assim, teve outros motivos também, mas esse foi um dos motivos, né, da venda também. Mas assim, foi um processo bem legal. Foi um processo bem legal. O pessoal da Vela são excelentes profissionais. E eles ajudaram bastante. Hoje eu não estou mais no dia a dia, mas acompanhei o começo. Sim. Eles trouxeram uma experiência de outros segmentos de tecnologia, né? Então ajudaram com vendas, ajudaram na parte financeira, ajudaram também na parte de governança. Mas assim, foi uma experiência muito legal. Você passar por um deal assim é um processo que demora 1 ano. Então, entre negociação, discussão, assinatura de LOI, assinatura de LOI é carta de intenção, né? De venda, né? Que é uma proposta comercial onde você dá o aceite, né? Depois início de diligência e depois elaboração do contrato. Então é um processo que demora 1 ano. Sim. Mas foi uma experiência muito legal e com certeza foi uma decisão acertada. E a Getax cresceu mais ainda depois que veio a Vela. Você tocou num ponto aí que eu acho que é muito importante da gente falar aqui, que às vezes quem tá de fora, né? Às vezes o pessoal que não tá no dia a dia, né? Que não acompanhou a jornada, que não conhece, né, a jornada, acha que as coisas são mil maravilhas, né? Aqui, a gente tinha um escritório de contabilidade, de repente foi desenvolvida uma empresa de tecnologia e deu tudo certo, essa empresa cresceu e a gente vendeu essa empresa e mil maravilhas, né? E isso eu vejo muito, não só no nosso caso, mas acho que o empreendedorismo no Brasil, de modo geral, é muito romantizado, né? Como se fosse algo maravilhoso de ser feito e tudo mais, né? Então, você comentou aí, a gente passou por diversas dificuldades financeiras, né? Tanto na Contijet, bem no começo. Eu lembro bem que o início da reestruturação na Contijet, a gente estava numa situação Sim. extremamente precária do ponto de vista financeiro. E a Getax é a mesma coisa, né? Isso tudo por decisões algumas decisões erradas que a gente tomou, que é normal, né? Todo mundo erra, né? Nenhuma empresa que se consolida chega onde chegou sem errar, né? Tem erros e acertos, é natural. Mas isso muitas pessoas não vê, né? Então a gente só vê o resultado final. Então, assim, durante o crescimento da Contijet também, eu lembro que a gente teve várias dificuldades. Eu tive vários problemas de ansiedade, né? A gente teve vários problemas operacionais, né? Então, como que você vê isso? Você tem essa mesma impressão de que é tudo muito romantizado, assim? Sim, sim. É muito romantizado. A vida real é diferente. Assim, o nosso caso foi muita resiliência. Assim, não tem segredo. É acordar cedo, né? Pensar 24 horas no trabalho. Eu lembro quantas reuniões familiares a gente falando de negócio, tomando decisão também final de semana, né? E discutindo. Depois a gente teve até que fazer um pacto, né, para não falar mais sobre negócio na família, porque estava atrapalhando também. Então, assim, resiliência e trabalhar muito mesmo, trabalhar muito. Eu lembro que a gente ia dormir muito, eu pelo menos ia dormir muito tarde, acordava muito cedo. Sim. E to-do list, né? E fazendo coisas simples, coisas complexas. Né? Foi bem difícil. Mas assim, a gente tem... Acho que a gente tem um diferencial, né? Que é o nosso pai, que
Ele tem um espírito e um sangue empreendedor, então a gente aprendeu com ele, né? A gente tem esse espelho dentro de casa, isso é um privilégio, né? Nem todos têm esse privilégio. Mas além disso, a gente tem também as nossas qualidades, né? Você tem as suas, né? Eu tenho as minhas. E eu acho que assim, a gente teve a sorte e a oportunidade de estar um pouco à frente do nosso tempo ali naquele período, né? Sim. Então, se você for lembrar, assim, quando a gente começou o plano da Contijet, a gente procurava ter diferenciais onde a gente pudesse ter vantagem competitiva de contratação de colaboradores. Então, assim, não sei se você vai lembrar, mas eu em 2018 sugeri ter home office, né? Eu lembro. E aí o assunto do home office, ele é um assunto bastante complexo, tem empreendedor que gosta, tem um que não gosta, né? Uhum. Eu gosto, e aqui não vale a pena mencionar os motivos, mas assim, só o fato de a gente ter discutido home office em 2018, eu acho que isso é um grande diferencial competitivo. Então essas coisas servem para dizer porque tudo deu certo aí na nossa vida, né? Principalmente no mercado tradicional, como é o mercado contábil, né? Exatamente. Talvez algumas empresas de tecnologia já se discutia home office nessa época, mas aí para o segmento de tecnologia já era disruptivo, né? Imagina para o mercado contábil, não existia. Exato. E na época, 2016, 2017, o mercado de contabilidade era o mercado da chibatada, né? Câmera atrás do computador. Exato. E aquela cultura, né? Então, hoje isso não funciona mais. Sim. Hoje, as empresas naturalmente tiveram que se adaptar. Mas assim, a gente já implementou essas culturas lá atrás, né? Então, isso é uma vantagem competitiva, com certeza. Tem algo que você faria diferente Não, toda essa jornada? não. Com certeza não. Tudo valeu a pena. Não faria nada diferente. Boa. Eu tô vendo ali que a gente tá se aproximando do final aqui do episódio, pelo tempo. Eu queria que você, assim, eu acho que tem um ponto bem legal que é o seguinte: tem muitos contadores, né? A gente conhece muitos escritórios, a gente vai muito nos eventos. Muitos contadores são familiares, né? São escritórios familiares. E eu acho que a gente viveu muito isso, esse choque de geração, né? Essa questão de ter, às vezes, uma pessoa que é mais inovadora, outras pessoas são mais pé no chão. Acho que eu já falei isso em outras oportunidades, né? Que isso é muito interessante porque gera um equilíbrio, né? Eu queria que você falasse um pouco, se você pudesse dar algum conselho para esses escritórios onde tá tendo muita divergência ali de opiniões, né? Eu converso às vezes em off com algumas pessoas nos eventos, né? E eles trazem muito isso. Eles falam, cara, pô, meu filho tá trabalhando comigo e, pô, tá difícil, porque ele vem com umas ideias assim, ele desconsidera tudo que eu construí até hoje, né? A gente ouviu muito isso também. Então, que conselho que você daria para esses profissionais, tanto para os pais que estão recebendo essa nova geração com fome de novidade, de inovação e tudo mais, e também para os filhos que estão chegando agora, para que a coisa consiga acontecer bem? Sim, não é fácil, né? A gente não tem uma história bonita, porque a gente brigava bastante, a gente brigava muito. Teve uma época e eu sempre fui o que mais conflitei o pai, né? Sim. Então, assim, as minhas brigas eram mais intensas. Então, assim, em relação ali naquele momento de calor, a gente tem uma coisa que eu sugiro pra todo mundo. A gente podia ter o nível de briga que fosse. Passou 5 minutos, a gente ia almoçar juntos e a gente fingia que nada daquilo tinha acontecido. E quem tivesse certo, quem tivesse errado, teria que engolir aquilo. E no final de semana a gente tava junto lá na casa da mãe e era sempre a mesma coisa. Então, assim, esse é o primeiro conselho, né? Não carregue raiva, ódio, ressentimento. Sim. Perdoe. Então, essa é a primeira coisa. Conselho para os pais. A gente tem uma vantagem também que o pai deu sempre muita liberdade pra gente tomar as decisões que a gente sempre tomou. E a gente tomou decisões muito grandes, da qual ele deu o consentimento e a liberdade. Mas eu acho que a gente foi conquistando isso também, né? No comecinho Exato. não era bem assim. É, verdade. Então, assim, o pai precisa, às vezes, também saber ceder.
Agora eu vou dar um conselho como filho, que é muito mais fácil, né? Eu tenho 2 filhos também, né? Hoje a Ana tem 15 anos, o Joaquim tem 8. Durante essa jornada na Contijet, minha filha estava ali com 10 anos. Então, assim, eu às vezes compreendi o pai na minha casa, com as atitudes que eu tinha com a minha filha, ela comigo. Então, assim, a vida, à medida que eu fui desenvolvendo, tendo família, algumas coisas eu comecei a entender naturalmente, né? Então, como filho, a gente precisa se colocar no lugar do pai também, né, para chegar numa convergência. Então, assim, é um relacionamento muito difícil, mas, assim, sou super a favor de sucessão em escritório de contabilidade, e eu acho que esse é o caminho, né? Hoje tem muita gente aí que, infelizmente, não tem sucessão. Escritório de contabilidade ainda é um bom negócio, né? E que tem que ficar dentro de casa, que tem que ficar em família. Isso é um ponto interessante porque tem muitos... Hoje em dia, né? Muitos filhos não têm mais interesse pela contabilidade, né? Eles querem ir para outros segmentos, né? Então, aquele contador que tem o seu filho trabalhando com você ali, acho que ele tem que valorizar isso também, né? Porque é um privilégio, né? Assim como é um privilégio para a gente ter trabalhado com o nosso pai, é um privilégio para ele também a gente ter se interessado, né? Em dar continuidade no legado ali, né? Exatamente. A sorte é que hoje, uma coisa também que mudou, o mercado de contabilidade hoje ele tem liquidez. Sim. Então tem empresas como a BHub adquirindo carteiras de escritório, né? Sim. Mas eu acho que a sucessão ainda é o que eu mais gosto. É isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final desse primeiro episódio do G-Talks. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer muito o André aqui pela participação. Então, se você não conhecia ainda a história da Getax, a gente pôde compartilhar aqui um pouquinho de como tudo começou. E para você que chegou aqui até o final com a gente vai deixar um presente para você. Então, você aí que quer automatizar o seu escritório, você que quer deixar de fazer aquelas atividades manuais, repetitivas, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela. Então, você lê esse QR Code e você vai baixar um material que vai te ajudar nesse processo, tá? Então, a gente vai deixar o link aqui, o QR Code. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos episódios e a gente se vê na semana que vem. Até mais.